Se você clicou nesse vídeo e não me conhece, provavelmente só tá procurando algumas recomendações de conteúdo para conseguir praticar o seu inglês. E se você me conhece, aí já fica mais complicado, porque aí você vai achar que eu tô me contradizendo. Em um vídeo recente eu comentei que não existe recomendação boa para quem quer praticar inglês passivamente. E a melhor recomendação é assistir o que te atrai, ou seja, assistir alguma coisa que você vai gostar, alguma coisa que te desperta um interesse próprio. Então seguir o próprio gosto é a melhor opção sem sombra de dúvidas. Só que eu não tô me contradizendo aqui, eu continuo sustentando esse ponto. A melhor coisa que você vai fazer ao invés de aceitar recomendações alheias é consumir o que te interessa. Mas não é só porque eu vou dizer nesse vídeo aqui que, por exemplo, Bob Esponja é um bom desenho para praticar inglês sendo iniciante, que você vai querer assistir Bob Esponja. Se não te despertar o interesse, se você não gostar e você for assistir forçado, dificilmente você vai tirar um bom proveito do conteúdo. É exatamente por isso que eu vou dividir esse vídeo aqui em diferentes recomendações e gêneros que podem se adequar ao seu gosto, assim conseguindo ajudar qualquer tipo de pessoa que queira receber uma recomendação. Os tópicos aqui vão ser só séries e filmes, os tipos de mídias mais consumidos hoje em dia. E os gêneros vão ser bastantes, os que eu vou recomendar aqui são os mais comuns também. Comédia, ação, romance, terror, suspense e crime ou criminal. Não sei se alguém gosta desse tipo de conteúdo, mas é um conteúdo criminal. Caso tenha mais gêneros aqui que eu não abordei nesse vídeo, você pode comentar e se for o suficiente eu posso fazer outro vídeo de recomendação. E se também tiver outros tipos de mídia que vocês tenham interesse, tipo, sei lá, canal no YouTube ou podcast, não sei, comenta aí também que se eu achar recomendação suficiente para fazer um vídeo, eu trago aqui para vocês. Para cada gênero dos tópicos, então para cada gênero que eu vou abordar de série e filme, eu vou trazer 3 recomendações de cada gênero, separando em fácil, médio e difícil nível de compreensão da língua. Lembrando que nem todas as recomendações que eu tô falando aqui eu de fato assisti, porque romance, por exemplo, não é um tipo de conteúdo que eu consumo muito. Então eu perguntei para outros amigos meus fluentes também há bastante tempo para me fazer as recomendações dos gêneros que eu não consumo tanto. E como todos os outros vídeos do canal, esse vídeo aqui também tá separado em blocos. Então se algum tópico ou gênero te interessa mais do que outro, você pode só pular para ele. Obviamente eu recomendo que você veja todos os tópicos e todos os gêneros, mas caso você queira, os blocos estão aí. Último aviso aqui, lembrando das restrições de idade, então lembra de pesquisar para ver se você realmente pode assistir de fato o que eu vou te recomendar aqui. Mas bem, como são várias recomendações, vamos logo começar pro primeiro tópico. E as primeiras recomendações vão ser a respeito de séries. Vamos logo pro primeiro gênero, que é comédia. Essa primeira recomendação não é tão difícil assim de prever, porque em inglês a gente tem um tipo de série de TV que é chamada de sitcoms. Sitcom é a abreviação de situation comedy, ou comédia de situação. Normalmente são tipo sátiras de dia a dia dos personagens e elas são muito populares. Então vamos começar logo pro nível fácil, vem a recomendação mais clássica de todas. Friends. Situações cotidianas de 6 amigos em Nova York. Mano, é bem de boa de entender, o vocabulário é fácil e várias expressões novas que você pode aprender que podem ser muito úteis no dia a dia. É uma recomendação muito clássica pro nível fácil, mas se você gosta de comédia, vale a pena tentar assistir Friends em inglês. Nível médio vem outra bem conhecida, The Office. Situações cotidianas também, mas agora com funcionários em uma empresa de papel. Pode ser um pouco difícil de entender o humor no começo, mas dá uma chance que se você gostar de comédia vale a pena. O vocabulário é um pouquinho mais complicado, mas nada muito fora do normal. Agora pro nível difícil, eu não cheguei a assistir, que nem Friends e The Office. Eu não terminei Friends e The Office, mas eu assisti alguns episódios. Mas essa do nível difícil me recomendaram, então eu não cheguei a assistir. No momento eu tô assistindo outra série que eu ainda vou citar nesse vídeo. Mas o nível difícil fica com It's Always Sunny in Philadelphia. A premissa que me mandaram aqui é a seguinte: um grupo de amigos administra um bar e constantemente se envolve em situações absurdas e moralmente questionáveis. Como eu recebi essa recomendação de uma pessoa que sabe mais de inglês do que eu, na verdade, eu achei válido colocar aqui. Então se alguém assistir, me fala aí nos comentários o que achou. E pelo que me disseram, é um pouco mais difícil de entender, as piadas têm um pouco de tom cultural ali no meio, então tem um inglês um pouco mais complicado, mas se você tiver com o inglês em dia, vale a pena dar uma treinada. Agora o segundo gênero de série, a ação. Pro nível fácil fica um muito conhecido, Cobra Kai. Na série acontecem eventos depois do Karate Kid, então se tu curte o filme, provavelmente você vai gostar também da série. O vocabulário é bem tranquilo e é uma boa série no geral, é bem de boa de entender. Também não cheguei a terminar, mas até onde eu assisti é interessante e o inglês é bem tranquilo mesmo. Agora pro nível médio da ação é outra bem conhecida também, The Boys. Cara, imagina a Liga da Justiça, só que ao invés de ajudar as pessoas, eles só fazem merda. Só que tipo, muita merda mesmo. E provavelmente vocês já viram Capitão Pátria ou Homelander em algum lugar. E agora falando
falando sobre o inglês, o vocabulário e as conversas são um pouco mais difíceis, porque as falas e as conversas são um pouco mais rápidas e tem um pouquinho de vocabulário político ali no meio. Mas tá aí uma série boa pra caramba e pra quem já tem o inglês um pouco mais em dia, um pouco mais afiado. Agora, pro nível difícil de ação, é realmente muito difícil, cara. Peaky Blinders, mano, de verdade, cara, The Boys e Peaky Blinders são séries que eu vi todas, assisti tudo. E, mano, assistir Peaky Blinders em inglês foi um desafio monstruoso pra mim. Na época, eu tava procurando qualquer tipo de filme ou série que parecia com um Poderoso Chefão, ou que desse a mesma vibe. E pra quem gosta desse tipo de série, tipo mafioso e tal, mano, Peaky Blinders tem a mesma vibe que Poderoso Chefão. Ele tá no nível difícil aqui por conta do sotaque britânico e também por conta das expressões que muitas delas são de época. Porque a série se passa em 1919 e vai avançando até 1934, se eu não me engano. Então tem muita expressão de época, o vocabulário também ele é um pouco mais rebuscado e é um bom desafio pra quem tá querendo o inglês mais diferente. Agora o terceiro gênero, romance. O nível fácil fica com Emily in Paris. A premissa que me mandaram é: uma jovem americana se muda para Paris para trabalhar em uma empresa de marketing e precisa lidar com sua nova vida profissional e amorosa. Essa daqui eu não cheguei a ver nenhum episódio, mas pelo que me disseram tem um vocabulário bem tranquilo e as expressões não são muito difíceis de entender e o inglês é bem claro. Então vale a pena se você quiser um inglês mais fácil e gostar do gênero de romance. Agora pro nível médio, How I Met Your Mother. A narrativa da série gira em torno de memórias, recordações do Ted quando ele fica contando pros filhos dele, imagina o quê? Como ele conheceu a mãe deles. É um romance misturado com comédia, então é inglês bem corriqueiro mesmo, então é bem tranquilo. Eu não cheguei a terminar, mas até onde eu assisti tava bem legal. Agora pro nível difícil, Normal People. A premissa que me mandaram é: dois jovens desenvolvem uma relação complexa enquanto atravessam diferentes fases das suas vidas. O inglês dela é um pouco difícil por conta de que me disseram que a maioria das conversas, dos diálogos, eles falam baixo, os personagens eles falam baixo, e tem um sotaque irlandês, então pode ser um pouco difícil de compreender. Muitas frases da série são meio curtas, incompletas ou interrompidas, e as conversas são bem naturais, então elas ficam um pouco rápidas também. Mas se você gosta do gênero e quer se desafiar um pouco, manda bala. Normal People pode ser uma boa recomendação. Agora, quarto gênero e o meu favorito, terror. A recomendação mais fácil e mais óbvia também fica com Stranger Things. Provavelmente a maioria das pessoas que ouviram aqui agora já assistiram essa série. Ela é a mais famosa da lista, eu acho. O vocabulário é simples, bem tranquilo de entender, é uma conversa meio adolescente, e se você já viu em português, dá uma chance em inglês que vai ser um bom treino. Agora no nível médio, outra muito famosa também, The Walking Dead. Sem dúvidas você já ouviu falar dessa daqui, mano. E provavelmente é a série de zumbis mais famosa que existe. Se você gosta de apocalipse, quiser uma série com vocabulário mais difícil, The Walking Dead é uma boa. Ela só tá no nível médio também por conta de algumas conversas serem bastante naturais e tem muito diálogo emocional também, e diferentes sotaques americanos. Então pode ser um pouco complicado ali pra quem é iniciante, mas se você acha que já tá num nível legal, pode mandar bala que The Walking Dead é uma boa. Agora no nível difícil, a menos famosa das três recomendações de terror, The Haunting of Hill House. Uma série bem curtinha, só com 10 episódios, uma das melhores séries de terror que eu já vi, e a série vai intercalando entre passado e presente, vai mostrando os acontecimentos sobrenaturais que aconteceram na casa. Os diálogos que acontecem aqui, eles são um pouco mais complexos, assim, até gramaticalmente falando, e bem emocionais. E a grande maioria dos personagens adultos da série, eles usam um vocabulário bem mais sofisticado. E como eu acabei de dizer, a narrativa ela é meio não linear, então vai pro passado, presente e tudo mais, então pode ser muito difícil de entender, praticar o inglês que você já tá ali num nível difícil e ainda mais entender o contexto das coisas. Então é por isso que ela tá no nível difícil, mas de novo, se você gostar de terror, quiser uma recomendação legal e tá achando que as coisas que você tá assistindo estão muito fáceis, The Haunting of Hill House pode ser uma boa recomendação pra você. Agora o quinto gênero das séries, suspense. Pro nível fácil fica uma outra famosinha também, You. Essa daqui é doideira total, cara. Eu não cheguei a terminar ela, mas me prendeu por vários dias assistindo. O protagonista é um doido manipulador e desenvolve uma obsessão por mulheres. Eu não vou falar mais aqui pra não ficar dizendo spoiler, mas o inglês dela é bem de boa também, e o problema mesmo pode ser que ela é um pouco longa. Ela tem 5 temporadas, mas é uma ótima recomendação de suspense com inglês bem tranquilo. Eu falando de temporada, sendo que eu acabei de recomendar The Walking Dead, né, mas enfim, você entendeu. Ah, e essa série também tem narração, o personagem vai narrando as coisas, então ajuda muito pra acompanhar o que tá acontecendo. No nível médio tem outra famosinha também, Black Mirror. Cada episódio tem uma história independente, mas o que eles têm em comum
1 é o avanço da tecnologia, mais especificamente como a tecnologia pode destruir o ser humano. Essa e Love, Death and Robots também é uma ótima recomendação e tem a mesma pegada. Eu assisti as duas e eu recomendo as duas fortemente. E como a série é focada no avanço amedrontador, talvez, da tecnologia, tem muito vocabulário tecnológico que aparece com frequência. Alguns episódios têm diálogos mais abstratos e como a variedade de personagens aqui aumenta muito, porque cada episódio é uma história independente, então nunca tem um personagem que você se familiariza, aumenta um pouco a dificuldade também. Mas no geral não é tão difícil assim, mas vale muito a pena se você gostar de suspense e gostou da premissa que eu acabei de te apresentar. Agora no nível difícil, True Detective. Essa daqui ainda tá na minha lista, mas como eu disse, essa aqui foi uma recomendação de uma pessoa próxima. E a premissa que me mandaram é: detetives de Louisiana vivem em ciclos de violência e obsessão na busca de 17 anos de um assassino. Me disseram que o vocabulário é mais sofisticado, os diálogos são mais filosóficos e abstratos também. É um sotaque mais específico americano do sul, então pode ser um pouco mais diferente do que você já tá habituado. E a cereja no topo do bolo aqui da dificuldade é porque a maioria das informações elas são transmitidas através de conversas longas. O que tudo que eu já falei aqui a respeito do sotaque, diálogo filosófico, vocabulário sofisticado, só aumenta ainda mais a dificuldade. Mas tá aí uma boa série de suspense e se você quiser dar um passo à frente ali na dificuldade do inglês. Agora, sexto gênero de série, crime ou criminal. Nível fácil fica The Lincoln Lawyer. A premissa que me mandaram é: o famoso advogado Mickey Haller assume os casos mais polêmicos e complicados da cidade de Los Angeles, mas sua ambição e seus clientes o levam a tramas perigosas e conspirações. A pronúncia é relativamente clara e o inglês americano, no caso o sotaque, é bem de boa também, é o mais comum que tem. O contexto jurídico aparece bastante, então a narrativa explica muitas situações e tem um bom equilíbrio entre a conversa cotidiana e o vocabulário jurídico. Então pode ser uma boa se você gostar do gênero. Agora no nível médio é pra mim a melhor série que eu já vi na minha vida, que já existiu, Breaking Bad. Essa premissa aqui foi eu que escrevi. Um professor de química frustrado descobre que tem câncer de pulmão e entra pro crime pra garantir o futuro financeiro da sua família. Sem falar muito spoiler aqui, essa é a premissa mais simples que eu consigo falar da série. Eu já vi uma vez em português e uma vez em inglês, eu posso confirmar que vale muito a pena. O inglês em si pode ser um pouco difícil por conta das gírias, que tem bastante personagens que são de gangue e tudo mais, e as terminologias científicas que aparecem bastante por conta do protagonista principal ser um gênio da química. Então às vezes pode ser um pouco difícil de entender o contexto das situações, mas sem dúvidas, essa série é simplesmente genial e a melhor recomendação, na minha opinião, dessa lista inteira, pra quem gosta de assistir suspense com máfia e conteúdo criminal no geral. Agora no nível difícil, The Mentalist. Essa daqui tá bem famosa recentemente e é essa daqui que eu tô vendo também atualmente. Eu não sei se vocês já viram alguns clipes dela na internet, mas basicamente o protagonista ele é um consultor da polícia que resolve vários casos de assassinato e é basicamente um gênio. O cara consegue ler uma pessoa inteira, dizer o passado dela, a personalidade dela, só de olhar pra ela, por meio de deduções lógicas que ele faz. É basicamente no chute, mas ele acerta tudo. No começo pode parecer meio chato, porque basicamente, você sabe que no final o cara vai desvendar tudo. Mas eu juro que é muito legal, e ainda mais porque ele tem um carisma contagiante. Mas agora falando especificamente do inglês, ela tá sendo um pouco difícil pra mim também, porque aparecem vários sotaques diferentes ao longo da série, e também os diálogos que tem nessa série, elas são bem rápidas, são bem naturais. E o vocabulário que você vai esperar aqui, como tá no gênero que é criminal, é um vocabulário mais policial, um pouco mais jurídico também, mas também tem muita conversa cotidiana. Mas a maioria das conversas é bem rápida e tem muita conversa também murmurada, assim, sabe, sussurrada. E também tem 7 temporadas, então a série é bem longa. Mas enfim, se você quiser alguma coisa mais criminal, assim, de assassinato, detetive, essa daqui é uma ótima recomendação e é um pouco difícil, então manda bala. Agora vamos passar pro próximo tópico, e o tópico é filmes. Começando com comédia e no nível fácil, a gente tem Home Alone, ou Esqueceram de Mim. Simplesmente um clássico dos filmes de comédia, e se você nunca viu, tenta ver em inglês, porque tem um inglês bem simples e muito fácil de entender. Pro nível médio, a gente tem Mean Girls, ou Garotas Malvadas. Outro também que pra quem gosta de filme de comédia, com certeza já assistiu em português. Coloquei esse filme no nível médio por conta de ter muita gíria e as conversas são bem rápidas também. Mas não é nada que seja muito fora do normal, não. E no nível difícil, eu tenho uma recomendação que pra mim, quando eu recebi, eu nem sabia que existia. The Grand Budapest Hotel. A premissa é: na década de 1930,
30, o gerente de um famoso hotel europeu torna-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho. Os dois acabam se envolvendo no roubo de um famoso quadro de valor inestimável e na batalha por uma fortuna de família. A pessoa que me recomendou me disse que tem diálogos muito rápidos, vocabulário mais sofisticado e um humor extremamente baseado em linguagem e personagens com formas peculiares de falar, por isso que pode complicar um pouco na hora de compreender. Mas tá aí uma recomendação difícil pra quem curte filme de comédia. Agora falando de ação pro nível fácil, provavelmente você tava esperando alguma coisa tipo John Wick ou sei lá, alguma coisa nesse nível assim de sequestro, não sei o que, de tiro. Mas no nível fácil eu separei Spider-Man Homecoming. Homem-Aranha, cara, dispensa apresentações, todo mundo conhece. No geral, esse filme aqui tá no nível fácil porque tem um vocabulário mais adolescente, diálogos mais naturais, mas não tão rápidos e muita referência visual, então as coisas você consegue assimilar com o que você tá vendo. Se você já viu em português, dá uma chance em inglês porque você pode ter uma experiência completamente nova e também dá uma treinadinha no inglês porque é um filme bem tranquilo de entender. No nível médio, a gente tem The Hunger Games. Jogos Vorazes também é outro clássico de ação, mano, dispensa apresentações. Fica no nível médio por ter um vocabulário mais político e militar, que não são tão comuns assim no dia a dia e a maioria das pessoas não estão muito acostumadas. E também o filme mistura um pouco o vocabulário com o vocabulário de um universo fictício, então muitas palavras que nem são utilizadas em conversas reais. Por isso que tá no nível médio, mas não é nada tão difícil assim não. Se você gostar, manda bala, ou se você já assistiu em português, tenta assistir em inglês. Agora no nível difícil, esse daqui eu confesso que eu não assisti, Mad Max Fury Road. A premissa que me mandaram é, em um mundo pós-apocalíptico, Max se junta a um grupo que tenta escapar de um poderoso tirano. Eu nunca vi nada a respeito de Mad Max, mas eu já tenho uma noção assim do que é por conta dos jogos. A pessoa que me recomendou me disse que esse filme tem poucos diálogos, mas quando eles aparecem eles podem ser um pouco difíceis por conta de sotaque, falas rápidas e linguagem incomum. Então tá aí uma boa recomendação se você gosta de ação e quer se desafiar um pouco mais no inglês. Agora pro próximo gênero, romance. Pro nível fácil fica com To All the Boys I've Loved Before. Para todos os garotos que eu já amei. É bem conhecido também para quem gosta de romance. O vocabulário é cotidiano, inglês adolescente, pronúncia bastante clara, enfim, é o mesmo padrão que se repete pros filmes que são fáceis de compreender. A protagonista escreve cartas pra, como tá no título do filme, os garotos que ela já amou. Mas essas cartas que ela escreveu são enviadas pros destinatários misteriosamente. Como eu já disse nesse vídeo, eu não sou muito fã de romance, então eu assisti esse filme só uma vez, mas o que eu vi foi bem tranquilo de entender. Agora no nível médio, The Fault in Our Stars. A Culpa é das Estrelas. Mano, também outro que geral que curte romance provavelmente já assistiu. Os personagens principais se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. A protagonista nunca pensou em se envolver amorosamente por conta da doença dela, mas ela acaba se apaixonando. E sem muito spoilers, essa aqui é a premissa que eu posso dizer pra vocês. Por mais que as conversas tenham um vocabulário comum, ou seja, um inglês mais corriqueiro, mais cotidiano, também tem muito vocabulário emocional, muita conversa emocional, muita conversa profunda. Então pode ser um pouco mais difícil de interpretar se você não tem um inglês tão naturalizado assim na sua mente. Mas se você gosta de romance, provavelmente já assistiu em português, dá uma chance em inglês também que você vai curtir. Agora pro nível difícil, um outro clássico também, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cara, caraca, título filosófico, hein? Outro filme também bem conhecido pra quem já curte romance. É mais difícil porque o filme não tem uma narrativa linear. A linguagem aqui também, ela é muito emocional e tem muitas situações que exigem bastante interpretação de quem tá assistindo. Se você gosta de romance e tem um inglês mais afiado, essa aqui é uma boa pedida. Agora chegou na minha especialidade, filmes de terror. Pro nível fácil, eu separei um dos mais famosos aqui pra vocês, The Conjuring, em português, Invocação do Mal. Tem um inglês americano bem claro e a narrativa é fácil de acompanhar por conta de ser bem visual. O filme acompanha o casal Warren resolvendo um caso sobrenatural. Sem dúvidas, é um dos meus filmes favoritos do gênero de terror. E se você tá querendo recomendações de terror, provavelmente você já assistiu esse filme em português, mas dá uma chance em inglês porque ele não é tão difícil de entender e ele é muito bom. Agora, pro nível médio, eu separei A Quiet Place. A Terra, ela é invadida por uns bichos bizarros, perigosos e muito rápidos. Os bichos, eles são cegos, então o mais importante aqui é que eles escutam muito bem, tipo, literalmente qualquer barulho pode ser fatal. É engraçado aqui recomendar esse filme pra praticar inglês por conta de que a maior parte do filme é em silêncio, mas justamente por isso ele fica um pouco mais difícil do que o normal, porque a maior parte do diálogo são sussurrados, e se você não conseguir entender, você perde muito o contexto da narrativa. Então se você for ver com legenda, pode ser que seja mais
mais fácil, mas sem legenda é um desafio e tanto. Agora pro nível difícil a gente tem Hereditary. Ele é um filme difícil no geral, e eu não tô falando nem só do inglês. Ele pode ser um pouco lento, mas sem dúvida é um dos melhores que eu já vi. A maioria dos diálogos são bem emocionalmente complexos. Tudo começa quando a avó dos protagonistas morrem. O nome do filme é Hereditário porque mesmo depois da morte dela, eles vão descobrindo umas paradas bizarras que a véia fazia e como até depois da morte dela, ela ainda acompanha eles. Por conta dos diálogos serem um pouco mais complexos emocionalmente falando, se você não pegar bem, você perde o contexto fácil e acha que o filme é um monte de nada. Mas sem dúvidas é uma ótima recomendação aqui pra quem quer dar uma treinada e gosta de terror. Agora pro gênero de suspense. Pra abrir a lista, no nível fácil a gente tem Searching. A filha do protagonista foi sequestrada e depois de ver que as investigações policiais não iam levar em lugar nenhum, ele decide agir por conta própria e começa a procurar é o nome do filme, Searching, entendeu? Enfim, ele decide procurar nas fotos e vídeos alguma evidência que pode ajudar a achar ela. Grande parte do filme acontece através de mensagens, de ligações, textos, então o inglês é bem mais acessível. Eu curti bastante, ele é um filme bem tranquilo, o inglês é bem de boa. Agora pro nível médio a gente tem um dos meus filmes favoritos de suspense, Get Out. Eu já cheguei a conversar um pouco sobre esse filme no vídeo que eu tava praticando listening, né? Na verdade, praticando speaking para as pessoas praticarem o listening. O filme, ele tem um protagonista que é um fotógrafo negro, e ele vai conhecer os pais da namorada branca. Até aí tudo bem, mas quando ele chega na casa, ele chega e cumprimenta a família, ele sente uma sensação esquisita na família dela, mas ele não consegue explicar. Essa sensação de angústia, de suspense, de não saber exatamente o que tá acontecendo, te acompanha no filme todo. O inglês ele é cotidiano, mas ele tem muito sarcasmo, subtexto, humor e referências culturais. Então por isso que é um pouco mais avançado pra quem não tá tão acostumado com o inglês. Mas sem dúvidas, mano, um dos meus filmes favoritos aqui da lista. E pra recomendação de suspense difícil, a gente tem Shutter Island. A premissa que me mandaram é a seguinte: a fuga de uma assassina leva o detetive Terry Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. Lá, uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos. Até hoje eu não vi, mas tá na minha lista pra assistir já faz um tempo. Quem me recomendou me disse que tem um vocabulário mais sofisticado, diálogos mais longos e uma narrativa complexa. Então precisa de muita atenção e pode exigir muita energia se você for iniciante. Por isso que eu coloquei no nível difícil. E agora passando pro gênero criminal, no nível fácil eu acho que eu vou fazer uma recomendação aqui que não muita gente tá esperando pra esse gênero aqui. Now You See Me. Esse filme no geral ele é muito bom. Um grupo de mágicos eles fazem vários roubos, um mais impressionante que o outro. E o da hora do filme é tentar entender como é que eles fazem essas coisas, esses roubos, e tentar adivinhar também a forma criativa que eles usam pra se livrar da polícia toda hora. Os diálogos desse filme são relativamente claros, não tem um inglês tão difícil assim de entender e tem muito contexto visual. Então é bem tranquilo e uma boa recomendação pra vocês. Agora pro nível médio, um filme que já é mais conhecido, The Wolf of Wall Street. Esse filme aqui pra mim dispensa apresentações. Quem nunca ouviu, você consegue vender qualquer coisa, tu me vende essa merda dessa caneta aqui. Mas fica no nível médio por ter um inglês mais informal, muitas gírias e vocabulário financeiro bem específico. Mas é um ótimo filme pra quem curte o gênero e quer dar uma saída da zona de conforto na questão do vocabulário. Agora pro nível difícil, esse daqui é um clássico de fato. Pulp Fiction. De verdade, se não for um clássico, eu não sei o que é. Ele tem um inglês difícil porque o filme todo é extremamente baseado em diálogos com gírias e referências culturais. Tem muitos monólogos longos e diferentes estilos de fala. Mas se você viu em português ou se você nunca viu, cara, dá uma chance. Esse filme é uma boa recomendação no geral, cara, de verdade, você não vai se arrepender. E eu acho que por enquanto é isso. Eu espero que agora vocês tenham bastante conteúdo pra conseguir treinar no geral. E de novo, se vocês quiserem recomendações de mídias diferentes ou outros gêneros, comenta aí que se tiver o suficiente eu posso fazer um outro vídeo desse daqui. E eu acho que é isso. Se eu te ajudei, não esquece de me ajudar também se inscrevendo e deixando o like aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.